Oi gente, tudo bem? Meu nome é Cristiane Broca e esse é o meu canal. Sejam bem-vindos. Hoje eu vou mostrar para vocês a resenha do livro Persuasão, da autora Jane Austen. A primeira vez que eu ouvi falar desse livro foi no filme A Casa do Lago. Vocês já devem ter assistido o filme, se não, é um filme sobre uma moça e um rapaz que se conhecem de uma forma estranha. Ela vive no futuro, ele no passado, só que eles moram na mesma casa e eles acabam trocando correspondências. Bem, no filme, a personagem da Sandra Bullock comenta com o rapaz, que é o Keanu Reeves, sobre o seu livro preferido. E ela fala que o livro preferido dela era o Persuasão. E ela comenta com ele a história, que era a história de um casal que se amava, mas tiveram que desistir do seu amor e muitos anos depois eles se reencontram, porém eles veem que o tempo já passou, que já perderam a época de viver aquele amor. Na época que eu vi ela no filme falando sobre o livro, eu lembro que eu me interessei bastante. Falei, nossa, é interessante, eu gostaria de ler esse livro. E eu nem sabia que o livro era real. Quando eu vim a descobrir que era mesmo um livro e que era da Jane Austen, que é uma autora que eu amo, eu quis logo ler. Porque eu conheço várias obras da Jane Austen, como Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, Emma, e eu adoro todas. Porém, todas essas obras eu conheci através de filmes. Esse foi o primeiro livro dela que eu li. E eu estou simplesmente encantada com a escrita dela. Então, eu vou contar para vocês um pouco do que é a história de Persuasão. Persuasão conta a história de Anne Elliot, uma jovem de uma família de posição social elevada, porém que está meio falida, com o capitão Frederick Wentworth, que é um capitão da marinha. E no começo, e assim, a história já começa com a Anne com 27 anos, solteira, né? Tipo, ela já não é mais tão jovem, já ficou pra titia. E na verdade, ela foi apaixonada anos atrás por um rapaz. Porém, na época, ela foi persuadida a desfazer o noivado, porque esse rapaz, ele não tinha nenhum nome, ele não tinha posses, resumindo, ele não tinha nada a oferecer para ela. E esse homem era esse capitão, o capitão Frederick. E o que acontece é que daí ele partiu, né, de coração partido, e viveu aí várias guerras, e durante 8 anos os dois não se viram. E então, de repente, ele volta. Ele está de volta. Aí ele está rico, lindo de morrer e beirando os 30 anos. Então, para o homem era uma idade ótima, e procurando se casar. E o que acontece? Eles acabam se reencontrando e eles vão acabar tendo que conviver um com o outro. Mas naquela família que eles estão inseridos, onde eles estão convivendo, ninguém sabe da história dos dois, somente eles. Então, o que acontece? De começo, ele ignora a Anne, ele trata ela com desprezo e ela sofre. Ela sofre por ver que ele continua tão lindo, por ver que ainda ela não esqueceu ele e por ver que ela o perdeu, né, para sempre. E a ela só resta esperar para ver com quem ele vai se casar. Na família tem 2 mocinhas e aí ficam todo mundo se perguntando com qual das 2 ele vai se casar. Então a Anne, ela sofre calada. Mas tudo começa meio que ficar diferente, começa a mudar, quando
a gente percebe que, na verdade, aquele desprezo que ele sente por ela, na verdade, é um rancor, é uma mágoa por ela ter abandonado ele anos antes. E que, na verdade, o que ele sente por ela não é tanto desprezo como parece. É mais uma questão de mágoa mesmo. E aí você vê que o amor e o ódio caminham juntos, né? E que a história ali tá mais para amor do que para ódio. Então, essa é a história. Eu aconselho todos a lerem, porque ela é incrível, é muito linda. Foi o último livro publicado da Jane Austen antes dela falecer. Inclusive, o último livro escrito por ela antes dela falecer. E ele foi publicado, inclusive, depois da sua morte. Tá? E a minha parte preferida, claro, não vou falar o final para não dar o spoiler, mas a minha parte preferida é quando o capitão está tendo uma conversa com uma daquelas mocinhas, né, que ele está cortejando, digamos assim, e ele descobre que a Anne não se casou com o irmão delas, porque que ele queria casar com ela, mas ela o recusou. E aí ele fica abalado. E a Anne, ela tava, tipo, eles estavam num lugar, num campo, assim, ela tava descansando num lugar onde não dava para eles verem ela. Então ela vê a reação que ele tem. E eu acho que é a partir desse ponto que as coisas realmente começam a mudar. Que ela percebe que ele não é tão indiferente a ela como parecia no começo. Então, essa é a minha indicação de hoje, a minha resenha, Persuasão de Jane Austen, tá? Se vocês quiserem outros livros de época, deixem nos comentários. Se vocês tiverem indicações de livros assim, pode me mandar, porque eu amo esse tipo de livro. E se gostaram do vídeo, dê um joinha, me ajuda a divulgar o canal, compartilha, curta e logo eu volto com outro vídeo para vocês, tá bom? Beijinho e até a próxima!